Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai ter nossa primeira aula de religião nesse novo formato. Vocês já estão tendo aí as aulas com os outros professores. Mas, como já faz um bom tempo que a gente não tem aula de religião, principalmente, seria bom a gente começar relembrando um pouco daquilo que a gente viu nas últimas aulas. Então, é isso que a gente vai fazer. Hoje, a gente vai falar sobre o que é religião. Então, vamos lá, vamos começar aqui. A gente falou sobre isso lá nas primeiras aulas, a nossa primeira prova foi até sobre isso também. Mas é bom a gente relembrar porque a gente está parado há muito tempo. Então, vamos lá. Religião. Religião é um conjunto de sistemas culturais e de crenças, além de visões de mundo, que estabelece os símbolos que relacionam a humanidade com a espiritualidade e seus próprios valores morais. Eu sei que, falando dessa forma, pode parecer um pouco confuso, não fazer muito sentido. Mas religião é simples de entender. O que é religião? É um conjunto daquilo que a gente crê junto com aquilo que a gente vive. Deu para entender melhor? Então, você junta aí aquilo que você crê com aquela forma que você vive para a espiritualidade, digamos assim, e a forma como você age em relação às outras pessoas. Isso seria religião. Deixa eu dizer de uma forma ainda melhor. Religião seria aquilo que a gente crê junto com aquela forma como a gente age. Ou seja, se eu creio em Deus, eu vou agir de uma tal forma por causa disso. Então, isso seria religião. Mas, se a gente for pensar, de onde vem essa palavra? Religião, ela vem da palavra religio. Houveram muitas propostas para dizer assim, o que significa religio, certo? Mas o que é mais aceito hoje é que religião vem do verbo religar, ou seja, é um laço de piedade que serve para religar os seres humanos a Deus. Então, religião é aquilo que a gente crê e a forma como a gente vive por causa disso, mas ela tem um sentido de nos ligar até Deus. Então, religião é aquilo que nos liga a Deus. Então, eu creio em Deus, eu vou ter atitudes assim como Deus ensinou. Como foi que a gente aprendeu? A gente aprendeu que deve agir bem, deve ser bom com os outros. Então, se eu creio em Deus, eu vou agir dessa forma. Aí, graças a isso, ou seja, graças a essa religião, essas duas coisas juntas, crer e agir, a gente vai ser religado com Deus. Então, a gente vai ter um contato novamente com Deus. O que significa? Que uma pessoa que não crê não está ligado a Deus, digamos assim. Então, se eu não creio em Deus, eu não estaria ligado a Ele. Certo? É simples. A religião seria quase como uma amizade bem forte, onde se eu creio, eu sou junto com aquilo, eu tenho uma amizade, tenho uma ligação com essa pessoa. No caso da religião, a gente está falando de crer em algum Deus. Mas a gente precisa a gente saber uma coisa. Religião não é a mesma coisa que ter fé, certo? Então, quando você diz, a religião de tal pessoa é tal, a gente não pode dizer isso, porque religião não é só ter fé ou ter crença em algo, certo? Religião, ela tem também um aspecto público, como eu falei. Religião, além de crer em algo, eu tenho que agir como algo. Então, se eu creio, minha religião é cristã, por exemplo, eu creio em Jesus Cristo, eu tenho que agir como ele diz, certo? Então, a religião, isso vale para todas as religiões. Então, a religião, ela também tem um aspecto público, ou seja, a forma como as pessoas veem a gente agindo. Então, além do que eu creio, também tem a forma como eu vou agir para as outras pessoas, que as outras pessoas vão poder observar essa religião em mim. Quando a gente fala de religião, a gente sabe que existem diversas religiões no mundo. Eu poderia dizer aqui os nomes de várias,
Mas a gente sabe que fica até um pouco confuso, e você acha até engraçado às vezes, porque são vários e vários nomes, como por exemplo, cristianismo, judaísmo, islamismo, budismo, tem vários nomes. Mas as diversas religiões, elas têm suas diferenças, mas elas também têm certas coisas que tornam elas parecidas. Quais seriam essas coisas? Eu coloquei aqui, vocês podem ver. A gente vê que são basicamente três coisas. A primeira é que toda religião ela possui um sistema de crença no sobrenatural, geralmente envolvendo divindades, deuses e demônios, ou seja, toda religião crer em algo superior, algo divino, normalmente, pelo menos. Normalmente as religiões elas também possuem explicações para como surgiu o universo, a Terra, o ser humano, e também para o que acontece após a pessoa morrer. E além disso, a maioria das religiões elas creem numa vida após a morte, ou seja, que após morrermos teria uma nova vida. Aí cada religião tem sua forma de pensar isso, certo? A gente vai falar nas outras aulas sobre essas diferenças entre cada religião e sobre cada pontinho desses, certo? Por enquanto, vamos só entender isso. A maioria não, quase todas as religiões, elas creem no algo sobrenatural, como um Deus ou alguma divindade. Elas têm explicações para como foi criado o mundo, o homem e tudo mais. E elas creem que depois que a gente morre, a gente vai para algum lugar. Entendeu? Mas, além disso, as religiões elas também têm certos comportamentos que a gente pode falar aqui. Eu coloquei alguns exemplos aqui também, eu vou falar sobre cada um deles. Por exemplo, as maioria das religiões elas têm uma hierarquia clerical. Eu sei que a palavra é difícil, mas eu vou dizer aqui a vocês o que significa. Hierarquia clerical por exemplo, o padre ou o pastor. Eles seguem ordens de outras pessoas e eles dão ordens a gente que está lá na missa ou no culto, digamos assim. Eles ensinam a gente, certo? Então, por exemplo, o padre ele obedece ao papa, então, o pastor ele obedece a um pastor presidente, digamos assim. Desculpa. Então, isso seriam hierarquias clericais. A maioria das religiões, ou quase todas, tem hierarquias clericais. Algumas elas não são tão definidas assim, como por exemplo em algumas religiões que você tem os monges. Os monges, de certa forma, estão nessa hierarquia clerical. Eles seriam líderes daquele povo. Então, hierarquia clerical seria essa ideia de ter líderes para ensinar. A maioria também das religiões possuem uma definição que constitui a adesão ou filiação. O que significa? Uma forma de dizer que você faz parte daquela religião. Além disso, tem congregações de leigos, ou seja, tem cultos ou missas para ensinar as pessoas como elas devem agir. No caso, por exemplo, da Igreja Católica, quando a gente fala da primeira Eucaristia, a gente está falando exatamente disso. Ensinar as crianças o que significa todas aquelas coisas da religião católica. As religiões normalmente também têm reuniões regulares, ou seja, tem cultos, tem missas, entre diversas outras formas, que é a forma de se reunir para adorar a um Deus, ou para louvar a um Deus e tudo mais. Além de outras coisas, como, por exemplo, para orar ou rezar e várias outras coisas. As religiões normalmente também têm lugares sagrados, que, por exemplo, no cristianismo você tem os templos, que são as igrejas, mas tem certo, também, em algumas religiões, tem certos lugares que não foram construídos pelo homem, que foram onde aconteceram coisas milagrosas, digamos assim. E a maioria das religiões, ou boa parte delas, pelo menos, também tem escrituras sagradas. A gente conhece muito bem aqui a do cristianismo. A do cristianismo, que é a religião da maioria das pessoas da nossa região, a gente tem a Bíblia como escritura sagrada. Então, além daquelas três coisas que eu já tinha falado antes,
as religiões realmente também têm essas organizações, essas pequenas coisinhas que tornam mais fácil a forma como as pessoas vão agir. Lembra? Eu falei crer e agir. Então, essas organizações que eu falei até agora, essas formas de organizar, nos ajudam a entender como agir para a sociedade, ou seja, para demonstrar que a gente faz parte dessa religião. Mas qual teria sido, então, a primeira religião? Apesar de aqui na nossa região, principalmente aqui, a gente tem o costume de pensar assim, religião, a primeira religião seria crer em Deus, como a gente vê no cristianismo, por exemplo, crer em um Deus só, em Jesus Cristo e tal. Mas, na verdade, a religião ela não surgiu só quando veio Jesus aqui à Terra. Ela vem desde épocas muito antigas. Então, a gente acredita hoje em dia que a crença na vida após a morte, o culto dos animais e as forças da natureza foram as primeiras manifestações religiosas. Como é que era isso? A gente tinha o pessoal lá, por exemplo, os índios, os povos tribais na África e em todos os outros lugares, e eles passavam a acreditar nas forças da natureza ou dos animais que tinham poder sobre aquilo. Então, essas teriam sido as primeiras formas de religião. A crença na vida após a morte e o culto aos animais e às forças da natureza. Certo? Não como a gente vê hoje em dia, uma religião que tenha um único Deus, mas, na verdade, a crença na própria natureza, que a natureza poderia ter uma força sobrenatural. Certo? Com o passar do tempo, cada povo foi organizando essas coisas no que eles criam, certo? Então, com o passar do tempo, foram desenvolvendo sua religião e adequando às necessidades que iam aparecendo. As religiões que nós conhecemos hoje, apesar de serem muito antigas, nem se comparam com a época onde surgiram as primeiras religiões. Certo? Então, cada povo tinha suas crenças, acreditavam em tal crença. Vou dar um exemplo simples para vocês. Aquelas pessoas que viam o sol nascendo e passando pelo céu, acreditavam que aquilo ali seria um Deus que daria luz a todos, que afastaria a escuridão, digamos assim. Então, isso seria uma das primeiras formas de crença. A gente precisa falar ainda da diferença entre monoteísmo e politeísmo, mas isso é fácil de entender. Monoteísmo é quando você crê em um único Deus, e politeísmo é quando você tem vários deuses. Como, por exemplo, no cristianismo, a gente crê que tem um único Deus, que é Pai, o Deus Pai, e tem Jesus Cristo, que é Filho de Deus, certo? Isso seria uma religião monoteísta, que crê em um Deus. No politeísmo, você tem vários deuses, como, por exemplo, você tem as religiões a hinduísta, que hoje em dia é bem comum, a gente pode conhecer, mas as religiões mais antigas normalmente eram politeístas. Quando você vê, por exemplo, falando sobre a Grécia Antiga, Roma Antiga, o Egito, você vê lá que eles tinham vários deuses, cada um mandava numa coisa, digamos assim. E uma última coisa que a gente precisa falar é sobre a diferença entre sacro e profano. A maior parte das religiões dividem isso. O que é sacro e o que é profano? Sacro seria algo bom. Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que vem de Deus seria sacro, tudo aquilo que é sagrado. Enquanto isso, profano seria tudo aquilo que é contrário a Deus, ou seja, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que vem que viria do diabo, digamos assim, tudo aquilo que é errado de se fazer, tudo isso é profano. Então, essa é a diferença. E para encerrar, eu só queria mostrar a vocês um pouco esse quadro que mostra quais são as principais religiões do nosso país. Se vocês observarem aí, esses dados são de 2010, que foi o último ano que fizeram a pesquisa, certo? E você vê que a maior parte da população, 64,6%, era de católicos, e o segundo maior era de protestantes, que era 22,2%. Ou seja, no nosso país, a maior parte é cristão, crê em Deus e em Jesus Cristo e no Espírito Santo.
Mas, além disso, existem diversas outras religiões no nosso país, como, por exemplo, os espíritas, os testemunhos de Jeová, as religiões afro-brasileiras, como o candomblé, a umbanda, e em outras religiões que está aí, tem, por exemplo, o budismo, o judaísmo, o islamismo, entre várias outras que a gente vai falar nas outras aulas. Além disso, no nosso país, a gente também tem 8% da população se diz ateu ou que não tem religião, certo? Então, a gente pode observar que no nosso país existem diversas religiões diferentes, sendo que a principal delas, pelo menos no nosso país, é o cristianismo, mas a gente não pode, de forma alguma, dizer que existe essa religião aqui e ela é a verdadeira. A gente pode crer nisso, mas a gente precisa também respeitar o que o outro crê. Se a outra pessoa não crê naquilo que a gente acredita, então a gente precisa respeitar, certo? Então é isso, pessoal. Hoje a gente só ia falar um pouco sobre isso, sobre o que é religião e sobre esses primeiros conceitos. A gente já falou disso para a nossa primeira prova, mas era bom também a gente relembrar um pouco isso para a gente poder ter as outras aulas. Eu vou deixar uma atividade bem pequenininha para vocês, poucas questões, e vocês vão fazer, certo? E qualquer dúvida a gente fala mais tarde, quando a gente vai se reunir, ok? Então, até mais e a gente se vê por aí.